Diário do Noroeste, há 66 anos, contando a história da região, do Paraná e do Brasil. Nós estamos vivendo o período eleitoral, as eleições 2022 são estratégicas para o desenvolvimento do país, do estado do Paraná e, em especial ou particularmente, do Noroeste do Paraná. E, neste momento, nós estamos recebendo a Márcia Felipe, que é candidata a deputada estadual. E eu vou começar, Márcia, agradecendo pela presença. Muito obrigado por estar conosco. Eu que agradeço, Adão. Parabéns aí pelo Diário do Noroeste, muitos anos aí realmente contando a história aqui de Paranavaí região. Eu que me sinto muito honrada em participar aqui dessa entrevista, desse jornal, com você também, um jornalista aí conceituado que a gente conhece há muitos anos. E é importante falar das origens. Sim. A família Felipe tem uma tradição em Paranavaí e até nacional pela importância como grupo empresarial e também pela importância política em Paranavaí. Fale um pouco, por gentileza, da família, da tradição, inclusive como gestores, os Felipe, da Prefeitura e do Noroeste do Paraná. Então, Adão, é claro que a gente fala dos Felipe, né? E todo mundo lembra dos irmãos Felipe, meu pai, meus tios, tio Jaber, tio Salomão, tio Geraldo, tio Tequinha, como eles trabalharam, né, nessa cidade, como eles geraram emprego e sempre umas pessoas muito benquistas, né? É uma família muito trabalhadora, uma família de gente querida, gente honesta. E tivemos aí também o meu pai como um grande prefeito, trabalhou em todas as áreas da nossa cidade. Ele não esqueceu nenhuma área da nossa cidade. Ele, principalmente aí na área da saúde, ele distribuiu os postos de saúde em cada bairro e teve ali trazendo gerando na época indústrias aqui para Paranavaí, gerando emprego, renda. Então assim, é muito bonito falar do meu pai, né? Como um gestor, como um empresário. Hoje ele está com 88 anos, mas está acompanhando aí minha campanha. E a gente fica muito grata, porque onde eu vou, todo mundo manda um abraço para o seu Rubens, manda um abraço para o seu Rubens, né? E a gente fica agradecida das pessoas lembrarem do meu pai com tanto carinho, e ele acho que sempre vai estar em evidência aqui em Paranavaí. Não estou desmerecendo os outros prefeitos, cada um tem a sua, né, sua contribuição, sua parcela de contribuição muito grande, mas eu acho que meu pai foi um nome de destaque, sabe? Ele teve à frente realmente, na época ele largou até as empresas, que foi uma época que até a família não queria que ele participasse da política para não largar as empresas, ele sempre trabalhou muito. E depois o José Augusto, meu primo, também foi um bom prefeito, o José Augusto teve também trabalhando bastante. Então, assim, é uma referência muito boa a minha família, né? E somos pessoas do bem, somos pessoas conhecidas aqui. Minha família inteira, a gente plantou raiz aqui, né? Nossas raízes são daqui. Então, estamos aí com esse nome bonito da família Felipe aí, principalmente do meu pai, do Rubens. Nós estamos falando de Rubens Felipe, eleito em 1988, e do José Augusto, que o sucedeu, eleito em 92. Isso. E cumpriu o mandato a partir de 93. E agora a questão é, como surgiu essa ideia de ser candidata a deputada estadual a Márcia Felipe, que é filha do seu Rubens? Adão, há muitos anos me chamam para eu participar. Como vereadora, já me chamaram para candidata a deputada estadual outras vezes, só que eu tive sempre ocupada também trabalhando com o meu comércio e também com o meu filho, o Gregório, que hoje está com 20 anos, né? Então, assim, eu preferi cuidar das minhas coisinhas e principalmente do meu filho, estar com ele, sempre, né, preocupada com tudo que nós vamos com certeza falar daqui um pouquinho, que eu vou levantar uma bandeira aqui. E aí agora, o Beto, presidente do partido, o Beto Richa, ele me convidou pessoalmente, veio até mim, me disse que eu era uma boa liderança, né? Eu tenho uns projetos sociais, voluntários, que eu participo há muitos anos, sempre as pessoas puderam contar comigo, eu sempre ajudei as pessoas sem aparecer. E aí foi crescendo tudo isso, né?
As pessoas sempre que me viam falavam: Márcia, sai candidata, Márcia, sai candidata, você tem que sair candidata. Mas eu, na realidade, assim, eu tomei agora uma coragem de aceitar esse desafio. Porque a política, ela ainda a maior parte das pessoas na política são os homens, né? Mas as mulheres estão tomando a frente hoje, não só da política, como em qualquer posição. Então, eu resolvi aceitar esse grande desafio para ser uma candidata a deputada estadual por Paranavaí, por região e pelo Paraná, pelas minhas bandeiras. E já falando dessas bandeiras, por favor. Então, Adão, a minha bandeira principal é aprimorar as políticas públicas para as pessoas com deficiência. Mas quero ressaltar aqui que a minha bandeira também é para as mulheres, a bandeira da geração de emprego e renda, que nós temos uma região riquíssima, uma região maravilhosa. E nós sabemos, se eu estiver na Câmara Legislativa com essas boas intenções, consequentemente será melhor o resultado final, digamos assim. Então, como eu falei agora há pouco, meu filho Gregório tem 20 anos, o Gregório tem uma necessidade especial. Todo mundo pergunta: mas o Gregório é autista? Não, ele não é autista. Graças a Deus, ele sempre foi... A gente sempre trabalhou muito com o Gregório desde quando ele nasceu. Ele nasceu de 8 meses, ele teve um atraso motor e um atraso cognitivo na escola, enfim. Como na escola eu tinha que pagar para ele a escola e pagar a sala multidisciplinar junto nessa escola, e começou daí o meu grande incentivo de ajudar cada vez mais as pessoas com necessidade especial. E hoje é lei, né, que as escolas tenham as salas especiais, só que, infelizmente, as crianças nem todas acompanham, dependendo do grau, né, do grau de que ela tenha esse atraso intelectual, muitas vezes. Então, nós temos síndrome de Down, nós temos os surdos, nós temos os autistas, nós temos um vasto... são vastas as pessoas, crianças, adolescentes e até adultos que precisam. Então, eu vendo tudo isso, trabalhando com o Gregório sempre foi muito tranquilo, muito calmo, mas a gente sempre estimulou ele, sabe? Cada vez mais natação, físio e tal, e graças a Deus, Deus nos deu uma oportunidade de ter um bom plano de saúde. O que a maioria das pessoas não tem e a maioria das pessoas não podem ter. E é muito triste você ver uma mãe com um filho especial, às vezes com mais problemas ainda, né? Que o meu filho, ele anda, ele nada, graças a Deus, hoje ele está muito bem, sempre estive à frente aí para o Gregório se desenvolver. Então a gente fica pensando nessas outras mães que eu acompanho há muitos anos, né? E vejo que elas muitas vezes não têm a condição, nem que seu filho saia de casa, na realidade. Tem muitas mães ainda que estão com filhos dentro de casa. E nós vemos aí as APAES, que são ONGs não governamentais, né? E a APAE, ela tem a verba destinada de Fundeb, de ação social e do que as pessoas possam ofertar também. Então, Adão, nós vemos hoje que as APAES estão lotadas. E nós precisamos de mais centros de referências em cidades polos do nosso Paraná e de todo o Brasil. Nós precisamos que esses centros de referência venham ajudar essas mães tão necessitadas, sabe? E isso é uma coisa até de coração, porque independente de qualquer coisa de política, eu tenho aí conversado com as mães de conselhos municipais das pessoas com deficiência. Nós queremos entregar na mão de deputados federais, nas mãos de governadores, para que essas políticas sejam melhoradas. Nós precisamos, nós necessitamos. Então isso é uma coisa que eu faço assim com amor, com carinho, que é um sonho meu desde quando o Gregório nasceu, poder ajudar umas outras pessoas. E na política, consequentemente, como deputado estadual, eu teria essa condição de lutar, de pedir para os deputados nos unirem, não só pela nossa região, mas cada deputado em sua região, porque eu tenho certeza que isso só traria benefícios para essas pessoas. Mas hoje
exigiria um esforço enorme, porque as escolas públicas, e aqui é importante essa observação, infelizmente não estão preparadas. Não estão preparadas. Nós vemos aí profissionais tentando se qualificar ao máximo, só que nós precisamos de profissionais mais qualificados e mais bem remunerados, porque não é fácil você trabalhar numa sala especial com 20 alunos, né? E esses alunos não conseguirem acompanhar, então a culpa também não é dos profissionais, né? Só que nós temos que qualificar melhor esses profissionais para atendermos melhor. Infelizmente, essas salas não podem estar lotadas. Nós sabemos que essa sala lotada não ajuda eles a progredirem, pelo contrário, né? Que nós temos o processo da alfabetização, que é muito difícil para eles. E olha, Adão, a maioria dessas crianças, claro que se não tiver um nível intelectual comprometido muito grande, né? Que daí são é outro assunto, porque daí eles precisam de medicação, né? Muitas dessas crianças, infelizmente, não podem estar nem na escola tentando melhorar. Mas eu acredito muito no centro de referência com menos escolas, com menos alunos e turnos diferenciados e com profissionais qualificados e mais bem remunerados. A candidata falou das pessoas com necessidades especiais, e aí nós vamos a um outro tema que também é caro ao país, que é a juventude brasileira. A juventude brasileira é, no entendimento do Diário do Noroeste, o grande capital. Sim. Se pensarmos em desenvolvimento, temos que pensar na juventude e no seu potencial. O que nós podemos fazer hoje, diante da pandemia, inclusive que trouxe um atraso do ponto de vista da educação e dos índices de desenvolvimento, inclusive de aprendizado, o que nós podemos fazer para acelerar esse processo e para entendermos que a juventude tem as suas limitações, que são típicas da idade, mas que precisam ser que precisa ser valorizada e que precisa também vislumbrar uma possibilidade de futuro? Olha, Adão, hoje nós vimos, com a pandemia, 2 anos aí, nós vimos uma evasão escolar muito grande. Infelizmente, hoje, os jovens, eles estão muito focados só no celular e vendo, né? Se você deixar hoje um filho, o meu filho, por exemplo, a gente ocupa ele o tempo inteiro, natação, musculação, professora particular, porque senão é um vício muito grande ficar jogando e tal, né? Ele tem 20 anos, como hoje os jovens de 18 a 20 e poucos anos aí estão viciados no celular. Essa evasão escolar, infelizmente, aconteceu também porque alguns jovens desses não têm o incentivo também, que eu falo geralmente assim, hoje as universidades estão precisando também de incentivo, de pesquisa científica, né? E até na área digital. Então, assim, a gente vê que desde o começo, essas crianças, adolescentes, precisam ter incentivo também e que busquem se qualificar no que fazem. A gente vê hoje, infelizmente, os jovens hoje, eles estão desestimulados também para estudar. Mas cada vez mais, e os professores também, às vezes, muitas vezes, estão desestimulados. Por exemplo, os professores do ensino, acredito, ensino fundamental, ensino médio, estão defasados os salários desde 2013. E tudo isso é uma linha, né, que se forma, um precisa do outro, né? Os professores também precisam estar estimulados. Então, essa evasão dos jovens da universidade, nós precisamos tentar trazer esses jovens para a sala de aula, mas com mais incentivo e com bolsas de pesquisas, bolsas de estudo, para que esses jovens voltem com maior vontade de participar. E digamos assim, né, Adão, hoje nós não fugimos da internet. E então, assim, a era digital hoje nós temos a era digital como um veículo total de informação. Então, nós temos que trazer esses jovens para a escola e mais incentivos e mais políticas voltadas para essas pesquisas científicas e a era digital para as universidades.
E como fechar essa conta sem ignorar ou levando em conta que as estatísticas públicas falam em 33 milhões de pessoas com problemas para se alimentar e mais de 100 milhões em insegurança alimentar. E o jovem precisa naturalmente de estímulos para que possa se sentir representado e ir à escola. E aí nós temos um problema mais amplo. O que a candidata pensa sobre esse tema? Olha, nós temos aí hoje as políticas sociais, nós temos que ter políticas sociais mais voltadas para as pessoas de renda baixa. Então, essas políticas sociais, nós temos que ver todas as áreas, né? E nós sabemos que hoje nós temos uma promessa, digamos assim, dos gestores de melhorar essa condição nossa há muitos anos. A pobreza, o nível, a linha da miséria, né? A população carente que sofre ainda sem saneamento básico. É claro que isso, Adão, se hoje eu fosse eleita como deputada estadual, tudo que fosse de melhoria para essas políticas sociais, com certeza eu estaria votando a favor de tudo, porque a fome hoje, a miséria, nós dependemos muito da questão cultural e também da questão que hoje nós podemos, não sei se os números que dizem do desemprego são certos, né? Mas nós precisamos cada vez mais de políticas voltadas para a geração de emprego e renda. E também tem a questão que eu te falei, cultural, porque hoje nas escolas a gente tem que trazer essas políticas desde cedo para as crianças nas escolas. Falarmos dessas políticas. Eu, particularmente, sou muito a favor do controle de natalidade. Sou a favor que nós tenhamos esse controle de natalidade no nosso país. Claro que é só uma vontade minha, né, particular. Eu acho que nós tínhamos que ter um controle de natalidade, porque não é justo que essas mães continuem tendo filhos e filhos e filhos, infelizmente, muitas vezes, de homens que hoje maltratam. Hoje o feminicídio aumentou muito. A cada 6 minutos uma mulher ainda é agredida, de alguma forma, verbal, sexual, né? Então, assim, nós queremos trazer o melhor para a mulher, nós queremos trazer o melhor para os homens de bem. E a gente sabe que tudo isso está interligado. Saúde, educação, nós precisamos de cada vez mais incentivos, trazermos tudo isso para as escolas e para as famílias em geral. Então, as famílias hoje, se nós não tivermos ligado a uma religião, a uma forma de crença, né? Infelizmente, a gente está fadado ao insucesso. E a gente sabe aí também, visitando algumas periferias aí da cidade, a gente vê muita desqualificação. Então, a gente precisa de escolas profissionalizantes, nós precisamos de incentivo, mas nós precisamos também de uma sociedade que queira cooperar, que queira participar. E outra, Adão, nós temos hoje também, nós temos um índice de problemas de saúde mental muito grande. Essas pessoas não têm condição de estar inseridas no mercado de trabalho, né? Então, como qualquer outra doença, então se você tem na família alguém com problema de saúde mental, alguém com problemas sérios de algum problema que seja de ordem, né, psicológica, nós precisamos de um atendimento, porque eu vejo que hoje nós temos muito índice de pessoas com problemas mentais. E aproveitando o gancho, as pessoas idosas que estão doentes, elas têm o direito de receber atendimento nas casas. E as pessoas com deficiência, muitas vezes, Adão, não têm como sair de suas casas. Moram longe. Já vi mães carregando filhos no colo, isso há mais de 8 anos, que eu sempre pego, a pessoa já trouxe para Paranavaí para serem atendida. Então, isso é uma judiação. Então, nós temos assim nós temos prioridades. E eu, como candidata, se eu for eleita a deputada, se eu for sua representante na Assembleia Legislativa, com certeza eu vou fazer de tudo para a melhoria dessas políticas públicas voltadas para as pessoas com deficiência. A candidata falou aí de um solo escorregadio, que é o controle de natalidade.
Como falar de controle de natalidade onde a educação é muito deficiente e deficitária e onde é quase um tabu falar de educação sexual? Pois é, um tabu da educação social, isso que acabei de falar para você em relação à educação base na escola. Eu acho que desde o jardim de infância, né, a educação básica realmente ela precisa ser trabalhada todos esses aspectos, né, da política, da sexualidade. E veja bem, hoje para a gente trabalhar a política de gênero, nós temos um problema que nem as crianças ainda não estão preparadas para ouvir certas coisas, porque elas não têm amadurecimento para isso, né? Então nós temos, por isso que eu te falo da base da família, a base da oração, a base da religião, e também nós pedimos assim para as pessoas que olhem por essas crianças na escola com mais carinho, que elas tenham essa oportunidade de ter esses problemas sociais, digamos assim, comentados dentro da escola, né? Mas a escola privada trabalha isso com naturalidade. Então nós vamos voltar à escola pública e daí falta o quê? Recurso, preparo, salário, enfim. Falta preparo, Adão. Na realidade, eu particularmente, eu acho que nós não estamos preparados nas escolas particulares aí para, dependendo da idade, nós não temos preparo para isso, né? Talvez uma nova cartilha com alguns, engatinhando alguma coisa, né? Para pelo menos nós não termos a discriminação, que eu acho corretíssimo, né? Cada um tem o direito de viver a sua vida sexual livremente. Mas a gente sabe que se você não tiver suficientemente madura uma criança, isso pode confundir a cabeça de uma criança e não trazer bons resultados, né? Nós não queremos que tenha discriminação de modo nenhum, nem para sexo, religião, cor, né? Sexo, raça. E aí nós queremos uma política sem discriminação. Mas nós temos que ter um certo cuidado com isso, com a educação, para essas jovens, para essas crianças. Vamos passar para a saúde, falarmos um pouco de Santa Casa. Santa Casa dobrou de tamanho e ela dobrou também as suas necessidades. A conta não está fechando, um pouco por conta da pandemia, ela tem um déficit mensal importante. O que é possível fazer para zerar essa conta ou pelo menos para minimizar? E aí levando em conta que o único hospital público que atende média e alta complexidades é na verdade um hospital filantrópico, não é público. Ele atende ao público, mas ele é uma entidade privada, na essência de direito privado. Como fechar essa conta para que a Santa Casa possa dar conta dessas demandas? Pois é, Adão. Essa conta não fecha há muitos e muitos anos, né? E a gente vê aí que nós temos visto nos últimos tempos até chegando equipamentos aí para Santa Casa, né? Eu acho que as pessoas, nossos governantes aí têm feito, eu acho que o possível para atender e tal. Mas assim, nós precisamos nos unir, nós precisamos de união. Nós precisamos lembrar que nós temos a região Amumpar, 25 municípios? 28 municípios, desculpa. Então, nós temos aí 28 municípios dependendo de um hospital, né? E aí, com a pandemia, isso explodiu. Eu sei disso porque eu fiquei internada há 10 dias com Covid, né? E eu fui muito bem tratada, e era uma ala só de Covid. Só que ali a gente conversava com as enfermeiras, a gente sabia que o hospital estava lotado. E nós precisamos de união. Nós precisamos de uma união, não é política, união política de partidos, não. Nós precisamos de união de políticos, porque nós sabemos que nós vamos conseguir mais verbas para a nossa Santa Casa nos unindo. E nós queremos, se eleita for, a gente quer fazer o melhor para a política da saúde, políticas sociais voltadas para a saúde, e nós temos aí uma Santa Casa pedindo socorro, né? E isso a gente não só
a gente, como deputado estadual, como nosso governador, futuro governador, nós temos que olhar aí com carinho e todas as esferas aí para que a gente possa trazer o melhor para a nossa querida Santa Casa. Falando em política, quais são os aliados ou aliadas da candidata para deputado ou deputada federal, senador, senadora, governador ou governadora? E presidente da República também, ou presidente, eu falo presidente, homem ou mulher? Adão, eu vou falar do meu candidato a deputado federal, que é o Beto Richa, que ele é o presidente do meu partido, e o Beto trouxe muitos benefícios aqui para nós, né? Inclusive para a Santa Casa, que a gente acabou de falar, e ele era governador. E o Beto trouxe um benefício enorme para a demanda que nós temos aí do turismo, que é a estrada, que é o asfalto para Porto Rico. Nós temos uma demanda hoje aí com esse rio maravilhoso, perto, esse lazer maravilhoso e que gera emprego e renda. E nós temos condições de crescer mais. E estão vindo novos investimentos ali para Porto Rico e região, Porto Maringá, Porto Eucalipto. Então, veja bem, o Beto, quando ele esteve como governador, existia uma possibilidade de acabarem com as APAES. E ele disse, aqui no Paraná as APAES não acabam. Veja bem, hoje nós temos 300 pessoas, adolescentes, crianças e adolescentes na APAE. Aqui em Paranavaí, nós temos mais ou menos 50 pessoas esperando na fila. Não tem como acabar com as APAES. A APAE é uma salvação para as mães com seus filhos com necessidades especiais que não tem como frequentar uma escola. Então, assim, o Beto teve um olhar fraterno para essa condição e ainda tem. Tanto que eu, com esse pessoal do Conselho Municipal das Pessoas com Deficiência, eu tenho conversado com o Beto quase que diariamente e a gente tem pedido apoio, porque eu acredito que ele seja um deputado federal eleito e então a gente tem pedido apoio para que ele possa nos ajudar aí com mais questões voltadas para as pessoas com deficiência, né? E aí também, Adão, a questão de senador, a gente ainda tem conversado, né? O presidente da República, nós estamos com o Jair Bolsonaro, eu estou com o Jair Bolsonaro, eu acho que ele é a nossa opção de frente hoje, não desmerecendo a Tebet, que é do PSDB, com a vice dela, cadeirante, que é a Mara Gabrilli, que é maravilhosa, ela tem projetos sociais maravilhosos, né? Mas hoje eu vejo que a nossa condição de eleger um homem que ainda está à frente dos problemas do nosso país, então eu quero votar hoje no Jair Bolsonaro. Para governador? Para governador vou votar no Ratinho. Feito. O Diário do Noroeste fará 67 anos no próximo dia 23 de outubro e mantém a sua tradição de informar, de participar, de deixar absolutamente aberto para que as pessoas que tenham algo a dizer, a contribuir com o processo democrático, possam fazer sem qualquer restrição. Nessa perspectiva, candidata, se algo não foi dito ou não foi perguntado, por favor, fique à vontade para as suas considerações. Muito obrigada, Adão. Parabéns a vocês do Diário do Noroeste. Vocês realmente, essa história maravilhosa aqui de Paranavaí região, o trabalho de vocês é muito maravilhoso e eu agradeço mais uma vez a oportunidade de vir aqui pedir o seu voto, de você paranavaiense, você da região do Noroeste e você do Paraná que aí hoje pode estar nos ouvindo. Eu estou contando com o voto de vocês para trabalhar em prol de Paranavaí e região. Trabalhar pelas políticas públicas voltadas para a geração de emprego e renda. Trabalhar pela política pública voltada para o aprimoramento das pessoas com deficiência. Nós temos a lei da inclusão, mas nós temos muito a fazer por essas pessoas que tanto necessitam. É uma vontade minha pessoal, sabe, Adão? É uma vontade pessoal de trabalhar mais e mais por essas pessoas, que elas realmente necessitam. E é um trabalho tão maravilhoso, veja o trabalho das APAES, que maravilhoso que é, né? Mas a gente precisa mais, a gente precisa de centros de referência para que eles sejam dignos. Nós não precisamos de esmola, Adão. Nós precisamos de
ter mais políticas voltadas para as pessoas com necessidade, não só as pessoas com deficiência, né? Nós precisamos não de esmola, nós precisamos de políticas melhores na área da saúde, da educação, do planejamento, do desenvolvimento social. Então a gente quer uma política voltada para as pessoas, uma política sem desigualdade social, uma política com bom caráter, digamos assim, que os nossos governantes olhem para as pessoas carentes, mas olhem para todo um todo de que nós precisamos aqui no Paranavaí, na nossa região, no Paraná e no Brasil. Muito obrigado, candidata Márcia Felipe. Informar que a Janete participou conosco, agradecemos, muito obrigado. Rubens, muito obrigado por estar conosco. O André é o que cuida da nossa técnica e da nossa edição desse trabalho. E reiterar que o Diário está sempre de portas abertas para as pessoas que têm algo a dizer ou colaborar com o debate político e social tão importantes no tempo presente. Muito obrigado mais uma vez. Muito obrigado mais uma vez, digo eu. Um abraço grande, foi um prazer rever você. Obrigada a todos. Um abraço.